Meus amigos e meus amados irmãos, vocês que estiveram comigo durante todo este tempo das mensagens pregadas, se lembram de que nós falamos durante todo esse tempo usando o tema no limite. Eu tentei bastante durante as mensagens mostrar que nós temos um momento da nossa vida que passaremos por um limite, aquele momento mais difícil, aquele momento cruciante da nossa vida, aquele extremo quando nada mais se pode fazer ou quando chegamos no fim de tudo. E, para dizer a verdade, nós mostramos muitos exemplos na Bíblia Sagrada, muitos exemplos de personagens que passaram por momentos de extremidade, de limite da sua vida. Você deve estar lembrado com certeza, você que me acompanhou durante todo esse tempo, falando sobre no limite. Nós estivemos mostrando aqui que em todos os momentos dos limites da vida do ser humano, Jesus esteve sempre presente e muito atuante. Só para refrescar aqui a nossa mente. Você se lembra que nós falamos sobre a multiplicação dos pães por 2 vezes, onde Jesus esteve atuando e bastante presente naquele momento. Se lembra que Jesus esteve na fornalha de fogo ardente de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, quando eles foram jogados na fornalha e Deus esteve ali presente, aplacando e apagando realmente o calor do fogo, e eles passeando sobre as brasas, e disse o rei que viu um que estava entre eles e que tinha aparência, o aspecto dos filhos dos deuses. Era Jesus. Se lembra de Daniel na cova dos leões? Jesus esteve ali. Deus enviou o seu anjo, disse Daniel, e fechou a boca dos leões e não me fizeram dano algum. Se lembra do tanque de Betesda de João capítulo 5, onde Jesus chegou e encontrou ali uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, e entre eles estava o homem que havia 38 anos naquela posição, esperando a cura, e ninguém podia lhe ajudar. Jesus chegou naquele momento e apenas disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou, tomou o leito e todos viram que aconteceu um milagre na sua vida. Observa que esses são alguns dos exemplos que nós demos aqui sobre extremidade, sobre limite. E Jesus sempre esteve atuante, presente, resolvendo definitivamente o problema de todos. Sem falar nos primeiros exemplos que demos, se lembra do povo de Israel saindo do Egito, 2 milhões de pessoas andando pelo deserto e atravessando o Mar Vermelho. Deus esteve presente e atuante na vida daquele povo, abrindo o Mar Vermelho, fazendo atravessar a pé enxuto. Se lembra quando eles atravessaram o Rio Jordão? Deus esteve presente e atuante e eles atravessaram o Rio Jordão também a pé enxuto, e a prova foi que eles levaram 12 pedras do Rio Jordão, do meio do rio, e quando seus filhos mais tarde perguntavam o que eram aquelas pedras, eles diziam: esta é a prova de que Deus nos fez atravessar o Rio Jordão a pé enxuto. Portanto, foram vários exemplos e você me acompanhou em todos eles. Eu não falei sobre o último extremo da nossa vida. Eu não falei sobre o último limite da nossa vida. Eu quero, nessa reflexão, falar com o irmão, falar com o amigo, especialmente, que ainda não é salvo, sobre este momento último da nossa vida, chamada morte.
A morte é o último limite, indiscutivelmente. O último, o maior e o pior limite da vida de qualquer pessoa. Talvez você não tenha pensado nisto. Talvez não tenhamos tido tempo suficiente para refletir sobre este assunto, mas eu queria trazer à sua mente, através das meditações das mensagens anteriores, para este momento mais terrível, último da vida de qualquer ser humano. Para isto eu quero chamar a atenção do amigo, do irmão, para a seguinte cena. Imagine comigo todos nós, na totalidade da raça humana, nos bilhões que hoje existe no globo terrestre. Esta multidão caminhando por um túnel. Túnel quer dizer uma estrada ou caminho subterrâneo, onde não há saída para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, apenas para frente. Isso é um túnel. Imagine a multidão de homens, mulheres e crianças caminhando por esse túnel. Eu imagino quando, é um simples exemplo aqui, quando Israel saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, eles tinham apenas uma direção: caminhar para frente, para chegarem à terra prometida, a terra de Canaã. E eles estavam, aquela multidão, numa só direção, andando para a terra prometida. De igual modo, eu, você, nós estamos em multidão. Como disse o profeta Joel, multidões e multidões no vale da decisão. Estamos caminhando numa só direção. Todos nós desejamos ardentemente um dia estarmos na presença de Deus, lá no céu. Este é o nosso objetivo, sem exceção. Porém, se lembre de uma coisa: a cena da multidão que estava no deserto nos traz um exemplo muito grande. Ao entrarem especialmente no Mar Vermelho, entrou Israel, 2 milhões de pessoas, mas atrás de Israel entrou também Faraó, o rei do Egito, e todo o seu exército, muita gente, cavalos e cavaleiros. O rei e soldados estavam indo atrás furiosamente de Israel. Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, estavam do outro lado do mar. O povo de Faraó estava no meio. A Bíblia diz que chegando eles no meio, no limite do mar, as águas retornaram. Todos eles morreram. Agora nós temos uma cena interessante. Uma multidão que conseguiu atravessar o Mar Vermelho estava do outro lado rumo à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas atrás de si, a Bíblia diz que eles testemunharam os corpos de pessoas mortas, pessoas que nunca mais, eles que atravessaram o Mar Vermelho tiveram a oportunidade de vê-las, nunca mais, porque morreram na travessia do Mar Vermelho. Todas elas tomaram o seu rumo. Com certeza, os corpos estavam na praia, mas suas almas estavam no inferno, porque eles rejeitaram. Durante todo o tempo que Moisés falara com eles lá no Egito, eles rejeitaram conscientemente, terminantemente, todo o conselho de Deus e não deram atenção à palavra do Senhor. Receberam como recompensa o inferno. Agora imagine, volte para nós. Nós estamos semelhantemente uma multidão de pessoas, como disse, homens, mulheres e crianças, andando pelo túnel da vida, enfileirados. Um dia chegaremos ao final. Um dia chegaremos no limite. E chegaremos no limite onde
só existe duas saídas. Indiscutivelmente, biblicamente, duas saídas. Uma para cima, indicando o céu, os céus de Deus, a liberdade espiritual, não apenas a liberdade do corpo humano, dessa casa humana onde vivemos durante muitos anos, mas também indica a liberdade do espírito na presença de Deus para todo sempre. A outra saída é oposta, é para baixo, para o inferno que a Bíblia chama de abismo. Portanto, a morte é o limite. Nós chegaremos um dia, e cada um, à semelhança do povo que atravessou o Mar Vermelho. Eles não entraram todos de uma vez. Dado a grande multidão, cada um entrava por sua vez, da sua própria maneira, na sua própria velocidade. Assim também, cada um de nós estamos indo, cada um por sua vez, na sua própria maneira, cada um do seu jeito, cada um morre da sua própria morte, da sua própria maneira, mas todos estamos caminhando no mesmo túnel, na mesma direção e todos, indiscutivelmente, um dia chegaremos a este limite, o maior limite da nossa vida, a morte. Agora, a Bíblia Sagrada já registrou para nós, já nos avisou, já disse que este dia chegará. Tiago disse: o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. É um tempo decorrido entre o nascimento e a morte. O escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele disse: ao homem está ordenado morrer. Portanto, há uma ordem de Deus. O patriarca Jó, escrevendo no capítulo 14 do seu livro, se quiser ler, por favor, na sua Bíblia, leia, por sua própria conta. Leia e veja. O versículo 1, ele disse: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor, mas murcha. Ele nasce criança, mas envelhece. E não permanece. O capítulo 5, ele diz, verso 5 do capítulo 14, ele diz: visto que os teus dias estão contados, estão determinados, porque Deus lhe pôs um limite e dali não pode passar. Pense nisto. Quando chegarmos ao fim da nossa vida, o limite da nossa caminhada, só existem indiscutivelmente, estou repetindo, indiscutivelmente, biblicamente, duas saídas, para cima ou para baixo. E uma das duas direções, obrigatoriamente, nós temos que tomarmos. É necessário, portanto, que pensemos sobre o assunto. No final do túnel, há apenas duas saídas. Estou sendo repetitivo, a fim de que você possa pensar. Estou levando você a pensar nesta última reflexão sobre limite da sua vida. Temos que decidir. Provérbios de Salomão. Ele disse no capítulo 15, verso 18. Ele disse que o inferno está perante os olhos do Senhor. E no versículo 24 ele diz: o caminho da vida é para cima, para que livre do inferno que está embaixo. Mas interessante que ele disse: o caminho do sábio é para cima. O caminho do inteligente é para cima. O caminho do perfeito é para cima. Ele está falando de pessoas que foram sábias durante todo o tempo da sua vida e tiveram as suas atenções voltadas para o Senhor, para a sua palavra, para a mensagem da sua palavra. Se prepararam durante esta caminhada pelo túnel e encontraram-se com Jesus, entregaram sua vida ao Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo, foram salvas pela graça e misericórdia de Deus, mediante a sua fé. E agora, no final da sua vida, há uma saída para cima. O caminho da vida.
O caminho do entendido é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Jesus foi muito contundente quando ele disse, João, usado e movido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu as palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Ele disse, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Portanto, Jesus está apresentando a si mesmo como sendo o caminho que leva para cima, o caminho que nos conduz à vida, o caminho que nos leva para o descanso da alma. João capítulo 5, verso 24, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Aliás, João capítulo 5, verso 24, refazendo aqui o versículo. Em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele entrará pelo caminho que conduz à vida, para cima, livrando-se do inferno que está embaixo, afastando-se do grande perigo, afastando-se do abismo. Mas é óbvio, querido, que muitas pessoas, à semelhança de Faraó e do seu exército, não deram ouvido à palavra do Senhor durante esta caminhada e hão de perecerem no inferno. Lamentavelmente, esta é a grande verdade. A decisão é tomada enquanto estamos caminhando, enquanto estamos no caminho da vida, nesta caminhada, neste percurso entre a vida e a morte. Esta é a caminhada na qual nós estamos empreendidos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 2, ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Pare, pense. Estamos na caminhada, estamos juntos, estamos na mesma direção, em grande multidão. Pare, por favor. Pense, você e sua família. Ele quer que salvemos a nossa alma. Agora, ele disse, eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A palavra cear aqui, para os judeus, significa comunhão. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ter comunhão comigo. Ele quer ter comunhão conosco. Quer dizer, ele quer viver a vida comum do lar conosco, com a nossa família. Pare, pense. Como está a sua situação? Como está a sua situação nessa caminhada pelo túnel da vida? Milhares de pessoas já têm chegado ao final. Milhares chegarão, quem sabe, neste dia, ainda hoje. Milhares chegarão amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. Mas a verdade é que todos, sem exceção, um dia chegaremos lá. Deus faz a opção. Você, eu, nós fazemos a escolha. Deuteronômio. Ele disse no capítulo 19, versículo 30. Ele disse, eis que eu tomo os céus e a terra por testemunha ou testemunhos contra vós, de que propus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele disse, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Por favor, querido amigo, pare, pense, que direção sua alma tomará no momento que fechares os olhos para este mundo. A decisão é com você. Deus está esperando. Ele está disposto e pronto a nos salvar, mas é necessário que tenhamos a disposição de tomarmos uma decisão pessoal durante o tempo da nossa caminhada.
O Senhor te abençoe. Eu quero orar por ti nesse momento. Pai querido, Pai de amor, estamos, Senhor, chegando ao final aqui de uma meditação sobre o limite da nossa vida. Quantas pessoas, centenas e até milhares de pessoas têm me acompanhado durante todo esse tempo de pregação da tua palavra. Deus, permita que neste momento, o meu amigo, que neste momento está me ouvindo, pare, pense, reflita e tome uma decisão, recebendo pela fé o Senhor Jesus Cristo, aquele que sempre esteve presente em todas as extremidades da vida do ser humano, aquele que está presente neste momento e aquele que estará presente conosco aqui, até aquele dia, quando estivermos na sua presença na eternidade. Deus, fala ao coração desta pessoa que neste momento está me ouvindo, ajuda nesta decisão que ela está tomando. Dá, ó Deus, a certeza absoluta da vida eterna, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. O nome é em quem estamos orando neste momento. Amém. Querido, muito obrigado por ter nos acompanhado durante todo esse tempo. Se nos for permitido, nós nos encontraremos na próxima mensagem para mais uma exortação da palavra de Deus. Até lá, se o Pai dos céus, o eterno Deus, nos permitir. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde, especialmente na decisão de ir para o céu com Cristo e em Cristo.